Olá, meu nome é Vitor Slongo, sou integrante do Mopt e um dos desenvolvedores do OpenPulse. Nesse primeiro tutorial básico, eu vou mostrar as principais funcionalidades do OpenPulse e como gerar uma geometria de uma tubulação e rodar uma análise acústica. Bom, o primeiro passo é fazer a instalação. Você pode vir aqui no seu navegador e pesquisar por GitHub OpenPulse. Clica na primeira opção e vem na última release aqui. Pode não ser a mesma, mas vai ser a mais atualizada. Aqui embaixo e faz o download da sua versão. Depois que fizer a instalação, você clica aqui e clica em executar. Ele pode mostrar um aviso, mas você só coloca mais opções e executar assim mesmo. Um aviso do Windows. Ele vai abrir o OpenPulse e essa é a interface inicial do software, onde você pode criar um novo projeto ou abrir um projeto local que você já tenha salvado no seu computador. No nosso caso, vamos criar um novo projeto. Você pode selecionar começar um projeto com geometria ou sem um arquivo de geometria. No nosso caso, vamos criar um sem um arquivo de geometria, porque nós vamos criar a nossa própria. Bom, daí você tem essa interface aqui, onde você define as opções gerais, opções de curva e opções de divisão. Primeiramente, você tem que definir a seção transversal do seu tubo. Aqui você pode pegar uma seção padronizada, aqui tem várias opções, ou você pode colocar a sua mesma. No nosso caso, vou colocar alguns valores aqui. E depois disso, você deve selecionar o seu material. Aqui também tem vários, mas eu vou selecionar o aço. Bom, aqui como vocês podem ver, tem vários tipos de estrutura que serão abordados em tutoriais futuros. No nosso caso aqui, nesse tutorial rápido, eu vou falar de tubos e de vigas. Então aqui, para gerar os tubos, ela é feita a partir da criação de vetores, onde você define o ΔX, ΔY e ΔZ. Então se eu colocar um ΔX de 1, ele vai gerar um tubo de 1 metro, que foi a unidade de medida que nós selecionamos lá no começo, na direção X. Se eu adiciono aqui, e eu posso colocar também uma na direção Y, por exemplo, onde o OpenPulse ele cria esse raio de concordância automaticamente aqui, cujo raio você pode definir aqui, como sendo o maior, o menor, um que você pode definir, por exemplo, um bem grande aqui. Mas nesse caso, nós vamos usar, ou você pode desabilitar também, onde ele fica quadrado assim. No nosso caso, vamos usar esse aqui. Bom, seguimos aqui para a criação de uma tubulação de exemplo. Pode colocar valores negativos. Você pode também colocar valores em qualquer outra direção que você quiser. Para a criação de uma tubulação de exemplo apenas. Bom, certo. Uma outra possibilidade aqui é você fazer a divisão de algum tubo. No nosso caso, se eu quiser fazer a divisão desse tubo aqui, eu posso selecionar a opção de uma divisão apenas, onde eu seleciono a posição do ponto no qual eu vou dividir, ou você clica em divisão múltipla. Aqui se eu colocar 1, ele vai dividir o tubo em 2, se eu colocar 2, ele vai dividir o tubo em 3. Nos casos aqui eu vou colocar em 3 divisões, né? Pronto, tá feito. Depois de criar essa tubulação aqui, colocando todos os valores, você clica em Finalize, que ele vai efetivamente salvar o que você fez. Caso você tenha esquecido de alguma opção ou de definir alguma coisa na sua geometria, você pode vir aqui em editar a geometria, que pode facilmente continuar fazendo suas alterações. Nesse caso aqui, se eu quiser colocar, por exemplo, uma câmara de expansão nesse tubo aqui, posso vir aqui, definir o diâmetro externo de 0,3, a espessura da parede de 0,02, por exemplo, que ele cria como se fosse uma câmara de expansão.
Isso será abordado também em tutoriais futuros, onde filtros acústicos podem ser criados usando essa ferramenta aqui, mas isso é mais avançado, então vai ser abordado no futuro. Além disso, como eu tinha falado antes, caso eu queira colocar uma viga, deixa eu só definir, fazer uma divisão nesse tubo aqui, para ficar mais fácil de colocar. Nesse aqui também. Certo. Caso eu queira colocar uma viga aqui, eu venho aqui em tipo da estrutura e seleciono uma viga em I, por exemplo. E daí eu tenho que também configurar a seção transversal, e aqui eu vou colocar alguns valores arbitrários. Depois de colocar alguns valores, você pode vir em plotar a seção transversal, você pode ver como ela ficou. Você clica em confirmar, se é isso que você quiser. E aqui eu posso colocar uma viga na direção Y, por exemplo. Clique em adicionar. Você pode também colocar vigas em vários pontos de uma vez, fazendo desse jeito. Você, para selecionar mais de um, segura Ctrl e aperta e clica nos pontos. Depois de fazer o que você quiser, você vem em Finalize novamente. Esqueci também, mas você deve selecionar o material da estrutura. Você clica nas estruturas que você quer, de novo segurando o Ctrl, e define o material. Nesse caso eu vou colocar aço também. Clique em Finalizar. Depois de definir todas as questões de geometria, você sai do workspace de geometria e vem para o workspace de setup do modelo, onde você, primeiramente, pode definir o fluido. Aqui tem várias opções, você pode também utilizar o RefProp, e para isso eu recomendo falar com o Timbó, que ele tem o correto procedimento a ser realizado em computadores da Petrobras. Nesse caso aqui, eu vou selecionar o ar, onde eu coloquei definir ar em todas as linhas todos os tubos, né? Onde aqui está por causa que aqui está selecionado All Lines. Depois disso, você deve definir as condições de contorno da sua estrutura e da sua análise. Para isso, eu sugiro você vir aqui e selecionar para mostrar os dados de malha, que fica mais fácil selecionar os nós, onde você vai aplicar as condições de contorno. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser vir e colocar e definir como grau de liberdade na base das vigas como sendo toda zero, posso facilmente vir aqui, de novo selecionando o Ctrl, e definir como eu posso definir cada uma, né? Ou eu coloco todas como zero. Aqui eu posso ver que as condições de contorno, uma representação das condições de contorno. Eu posso também vir aqui nessa junção e colocar nesse nó um deslocamento só em Y como zero. Só que aqui ele ficou dentro da tubulação. Para eu confirmar se realmente foi efetivada a atribuição da condição de contorno, eu posso vir aqui e selecionar para definir uma transparência da tubulação. Onde aqui eu posso ver que realmente foi definida a condição de contorno. Depois disso, eu posso definir as minhas condições de contorno acústicas, onde se eu vier aqui em algum elemento qualquer, e eu defino uma pressão acústica, eu coloco 1 Pascal para todas as frequências que eu vou analisar, por exemplo. Aqui eu posso colocar uma impedância específica, ou colocar uma condição de contorno de anecoica aqui no fim do tubo. Eu posso também definir na entrada desse tubo uma pressão para simular um compressor. Vou colocar aqui de 2 Pascal. Bom, tendo isso, nós podemos fazer a nossa análise. Depois disso, você define o seu domínio físico. Eu vou colocar acoplada, onde a pressão excita o campo acústico excita o tubo e o tubo vibra. Você vem em configurar, seleciona o método direto, porque ele consegue lidar... você pode selecionar qualquer um dos métodos, mas o método direto é o mais natural, ele consegue lidar com todas as condições de contorno facilmente. E vai para o setup da análise. Aqui você define
as frequências de análise e o step delas. Você também pode definir um amortecimento do sistema, nesse caso aqui eu não vou colocar. E coloca para rodar a análise. Como é uma análise acoplada, você pode ver os resultados estruturais e os resultados acústicos. Aqui você pode selecionar a frequência que você quer analisar, pode colocar uma transparência do tubo ou não, pode definir o seu color map e clica nesse botão para animar. Então, esse aqui é o resultado da análise. Pode selecionar várias frequências. Depois disso, você pode também plotar o campo de pressões. Novamente seleciona uma frequência. E caso eu quiser plotar a vibração em um determinado ponto, eu venho de novo para mostrar os dados de malha. Seleciono um ponto qualquer. E venho aqui. Você seleciona para plotar os dados e ele vai mostrar a resposta em frequência. Bom, para finalizar, essa é uma visão geral da utilização das funções básicas do software. Em breve haverão mais tutoriais mais específicos e mais detalhados sobre cada aspecto de cada parte do software. Todos esses tutoriais em vídeos serão acompanhados de PDFs explicativos também. E é isso. Muito obrigado.